mais claro do que foi essas leituras hoje, impossível, né? A gente não precisaria nem meditar a palavra de Deus. Porque Jesus, muitas vezes, ele é direto, né? De vez em quando, mesmo ele contando parábola, mas muitas vezes ele é direto no que ele quer, o recado que ele quer dizer para nós. Não somente para nós, mas para aquele povo também. Tanto a primeira leitura quanto a leitura do Evangelho vem justamente nos mostrando a necessidade de aprendermos a sermos humildes. Não fazemos nada por vanglória. Não fazemos as coisas quando Deus nos confia, simplesmente para poder aparecer. Antes de vir para cá, eu estava lá na catequese familiar, conversando, né, com os pais dos catequizandos, e o tema hoje falava justamente sobre vocação, um chamado de Deus. Lembrando, né, que esse mês é dedicado às vocações. O chamado. Deus chama quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando somos chamados, a maneira como nós colocamos em prática essa vocação. E a gente sabe que vocação não é somente ser vocação para a vida religiosa, para o sacerdócio, para o matrimônio. Deus chama de várias maneiras. Vários dons Ele dá a cada um de nós. E esse dom só vai ter valor a partir do momento que a gente coloca em prática. Mas não é colocar de qualquer maneira essa prática. Na primeira leitura, quando eu gosto muito do livro do Eclesiástico, livro da sabedoria, livro do Eclesiastes, que também, né, os autores eles colocam para a gente uma maneira assim, bem clara, da maneira como nós devemos fazer a vontade de Deus. A primeira leitura, o autor diz assim: Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Ou seja, faça a tua vocação, faça do teu chamado, que você coloque de uma maneira muito com mansidão, ou seja, sem querer aplausos, sem querer holofotes, sem querer estrelismo. Porque se a gente não toma cuidado, a gente deixa subir. A gente deixa com que aquilo que Deus confia a gente vai deixando subir, e quando a gente menos espera, não é mais Deus quem está falando, não é mais o Espírito Santo quem está conduzindo. Somos nós. E a gente começa a falar assim: não, eu já sei como fazer, eu já tenho prática nisso. A gente fala assim: ó, Espírito Santo, fica do lado aí, deixa que eu conduzo, que eu já sei por onde ir e como fazer. E se a gente não tomar cuidado, sobe demais na cabeça. A gente pode arrancar aplausos dos homens, mas tenho certeza que Deus não. De Deus jamais, pelo contrário. Isso desagrada aos olhos de Deus. E depois ele continua dizendo assim: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Praticar a humildade e encontrarás graça diante do Senhor. Porque a partir do momento em que eu faço a humildade, por mais que eu tenha conhecimento, a sabedoria humana, eu preciso ser deixado conduzir pela sabedoria divina. Porque é o Senhor quem estará conduzindo. E assim a gente encontrará graça diante de Deus. Muito interessante aqui também, quando Lucas escreve, quando Jesus termina dizendo assim: então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Na ressurreição dos justos. Porque o que nós mais precisamos nos preocupar também é justamente isso, com a vida eterna. O que nós estamos ajuntando de tesouro no céu? O que eu estou ajuntando para que no dia do juízo final, quando nós formos prestar contas diante de Deus, o que nós iremos apresentar? Será que nós teremos alguma coisa verdadeiramente para apresentar a Deus?
A gente tem que estar atento a isso. Não só se preocupar com louros, com vitórias, com as coisas para fazer, mas acima de tudo, a humildade. Porque a pior coisa que tem, né? Acho que a gente já passou por isso. Não de repente por querer os melhores lugares, muitas vezes por não saber direito, né, contar as coisas. De repente você senta num lugar, aí alguém chega e fala assim, olha, a gente vai precisar desse espaço. Né? Principalmente quando acontece, quando a gente vai ter alguma missa especial, você coloca lá que está reservado, mas parece que tem gente que vai ocupar o espaço lá. Né? Porque aquilo que eu sempre digo, o lugar cativo que nós temos que nos preocupar e ocupar é o céu. A nossa cadeira que está lá. Né? Porque aqui na terra, não adianta ter um lugar cativo aqui na comunidade, porque tem pessoas, eu já falei isso, tem uma pessoa que falou assim para mim, padre, não é que eu sentarei porque eu quero, não, porque não tinha lugar para me sentar. Ele sabe quem tinha, né? Mas assim, tem aquele meu lugarzinho fixo ali, né? E aí, se alguém sentar do lado, eu já vou ficar chateado, porque aquele meu lugar é meu, porque para mim é melhor. Mesmo quando se tem alguma coisa, né, na missa, então de repente vai para aquele lugar, a pessoa muitas vezes fica de cara feia, né, fica brava porque tirou o lugar dela por aquele motivo. Então, que nós não tenhamos lugares marcados. É claro que muitas vezes é costume, né? Não vou dizer que isso é normal, porque muitas vezes a gente está acostumado, a gente chega, automaticamente a gente vai para aquele lugar e a gente senta. Mas que eu não tenha esse hábito, né, de guardar, achar ruim, porque aquele é o meu lugar, e alguém sentou no meu lugar, porque o padre pediu para mudar ali, né, agora vai ficar daquele jeito. Então isso acontece muitas vezes. Principalmente quando é missa festiva, missa de primeira comunhão, missa de crisma, é que a gente tem que reservar lugar para aquelas pessoas. Então, se aquele lugar está reservado, eu não vou sentar ali, que eu sei que ali está reservado para alguém especial. Então, que eu, na minha humildade, vou lá e sento em outro lugar. Então, porque muitas vezes acontece também que você reserva o lugar, mas de repente o lugar foi pouco. Então, aí você vai ter que pedir para a pessoa, que está no banco de trás, que vai precisar ocupar, olha, desculpa, mas a gente vai precisar desse banco também. É constrangedor. Para a gente também precisa fazer isso. Eu penso que é fácil quando a gente tem que chegar e falar, olha, você pode desocupar o espaço aí, né, porque ele está reservado. Né? De repente também, na simplicidade, na humildade, a pessoa chega e vê que o banco está vazio. Mas quando os bancos estão vazios na frente, ninguém quer sentar. Né? Quando não tem nenhum compromisso, nada de especial, todo mundo quer sentar lá no fundo, lá no fundão. Né? Eu sei que o fundão é mais gostoso, né? E quando eu estudava, eu preferia ficar no fundão. Né? Mas aqui é o nosso lugar, então se não está reservado, venha e sente, o lugar é seu. O lugar é para você mesmo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não deixemos que o nosso eu, que a nossa prepotência, a nossa arrogância, né? Não que eu começo a me inflar demais, começo a inchar. Quanto maior o voo, maior é o tombo também. Né? Então que a gente aprenda tudo que a gente for fazer na vida, não somente na igreja, não somente para o reino de Deus, mas tudo que a gente for fazer, a gente não pode esquecer que nós não somos eternos. Esse lugar não é meu, a responsabilidade não é minha, aquela coordenação não é exclusividade minha, não é para sempre. Porque eu sempre digo assim, né? Se nós padres estamos de tempos em tempos mudando, então que também a gente não deixe, né, que isso atrapalhe o nosso caminhar. Que eu aprenda, acima de tudo, a humildade. E quando alguém chegar, né, fazer a correção fraterna, olha, cuidado, você está exagerando, olha, cuidado, você está se sentindo o último biscoito do pacote. Né? Tem gente que se sente assim. Mas só que ele esquece que o último biscoito do pacote, o que acontece com ele?
todo quebrado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não se sinta o último biscoito do pacote, porque o último biscoito está sempre quebrado. Né? Então que é isso que acontece com a gente. É isso que o Senhor faz com a gente. Quando a gente quer se sentir o melhor de todos. Ninguém é melhor do que ninguém aos olhos de Deus. Todos nós somos iguais. Eu sempre falo isso, né? Não é porque eu sou padre que eu sou melhor do que vocês. Na presença do Senhor, eu também vou estar lá, vou ter que prestar conta, né? Do tesouro que eu estou juntando lá no céu também. Das vezes que eu deixei o orgulho falar mais alto, de quando eu deixei, né, me inflar demais, achar que eu estava abafando, e ninguém achando o tal. Né? Então que a gente sempre peça, acima de tudo, Senhor, né, vá à frente. Que eu seja apenas instrumento em suas mãos. É claro que também a gente não vai simplesmente confiar no Espírito Santo e não se preparar para as coisas, né? Para aquilo que temos a responsabilidade. Eu preciso preparar a sabedoria do homem, mas eu também não posso esquecer a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Eu me preparo, mas quem faz acontecer é o Espírito Santo de Deus. Então que peçamos cada dia mais a Deus para que a gente aprenda, acima de tudo, a viver na humildade e na simplicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado por sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.